Paz do Senhor, adolescentes, paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou muito contente de estar aqui mais uma manhã, mais essa oportunidade de nós podermos estar tratando sobre a escola dominical, sobre mais um tema para a nossa EBD. Agradeço a Deus por mais esse dia de vida, de eu poder estar aqui com vocês. Para os que não me conhecem, eu sou o Vinícius Macedo e sou líder de adolescentes aqui na congregação do Colônia. E eu que estarei comentando a lição de hoje para vocês. Amém? Hoje a lição é a de número 10, que diz o seguinte: a dimensão presente e futura do reino. Que reino? O reino de Deus. Essa lição, esse tema, ele foi tratado, o reino de Deus, o que é o reino de Deus, na lição de número 9, a lição anterior. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse tema muito importante, que é muito maravilhoso e muito gratificante. Então fiquem aí e acompanhem a nossa lição. O texto do dia ele vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 20. Um texto maravilhoso. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Já ouviu falar de algum reino poderoso? Essa pergunta aí está fácil, né? Com certeza vocês já ouviram falar de algum tipo de reino que foi poderoso, né? Reino egípcio, grego, até mesmo o Império Romano, né? O reino deles foram reinos poderosos. Mas se eu perguntar para vocês, imagine um reino que existe hoje e que exerce o maior poder já conhecido e que não compara com nenhum outro reino. Não se compara. Já fica um pouquinho mais difícil. E vocês já ouviram falar em um reino que nunca terá fim? Aí fica mais difícil ainda, não é mesmo? Este reino, gente, é o reino quando eu e você aceita Cristo, nós fazemos parte dele, que é o reino de Deus. É um reino que não se compara com os demais reinos e é um reino que nunca terá fim. Este é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o reino que ele apresentou a todos os que buscam a sua face. Este é o reino de Deus e que nós fazemos parte e que todos podem participar desse reino. É sobre esse reino que nós vamos comentar nessa manhã. E nós vamos ver que ele é maravilhoso. Nós vamos ver então como que existe as duas dimensões desse reino, como que funciona isso, né? A dimensão presente e a dimensão futura deste reino. Como Deus se manifesta através desse reino e qual que é o papel da igreja, né? O que a igreja pode fazer nesse reino? A igreja, o que ela deve fazer, como agir, de que forma agir, qual é o papel dela neste reino de Deus. Amém? Então esse reino ele já está presente na vida de todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador e que vivem de uma forma espiritual e de uma forma tremenda para o Senhor. Aqueles que dedicam a sua vida a Deus já fazem parte desse reino. Então, eles já conseguem sentir e vivem esse reino. Então, o segredo para fazer parte é aceitar a Cristo e permitir com que Ele faça a sua vontade em cada um de nós. Amém? Eu gostaria de fazer a leitura bíblica em classe aqui para vocês, que se encontra em Mateus, no capítulo 10, do versículo 5 em diante. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: em Mateus 10, 5 e 15. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, ou seja, dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Então Jesus, que falou a respeito desse reino e comentou para os seus discípulos para que eles falassem a respeito do reino dos céus. Ok? Olha o que Jesus diz para eles: curai os enfermos, limpar os leprosos,
ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, o que vai fazer? Vai sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Uma palavra muito maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, né? Esse versículo acontece logo após Jesus separar os 12 discípulos. E aí Jesus, ele dá alguns direcionamentos para eles sobre aquilo que eles poderiam fazer. Jesus vai direcionar a eles qual procedimento eles devem cumprir. E o interessante é que Jesus, primeira coisa, ele faz o seguinte: vocês vão falar a respeito do meu reino. É uma primeira ordenança que Jesus solicita para eles. Vocês vão falar do meu reino para as pessoas. Vocês precisam falar do reino. Por quê? Porque vocês receberam isso de graça. Porque vocês receberam a oportunidade de fazer parte deste reino de graça. Então, de graça, vocês precisam falar desse reino também. E a parte interessante também é no final, no versículo 14, que ele fala assim: se ninguém vos receber nem escutar as suas palavras. Quais palavras? As palavras a respeito do reino de Deus. Se ninguém escutar as suas palavras, vocês vão fazer o quê? Vocês vão sacudir o pó e vão continuar. Por quê? Porque não cabe a nós convencer o ser humano, cabe a nós falarmos. Mas quem convence o ser humano sobre o reino de Deus, sobre as questões de Deus, é o Espírito Santo. Nós devemos estar preparados, devemos estar munidos de todas as nossas armaduras, de todas as nossas ferramentas, mas quem convencerá as pessoas a respeito deste reino é o Espírito Santo. Então, nós devemos estar prontos, porque o reino de Deus já chegou, já está aqui e faz parte das nossas vidas. E nós devemos mostrar para as pessoas que eles também podem fazer parte desse reino. Amém? Então, qual que é a natureza do reino de Deus? Como que funciona a questão desse reino de Deus? O reino de Deus, ele vai muito além do que a salvação de determinada pessoa ou do cotidiano em uma igreja local, e somente ir para o culto por ir, somente participar dos cultos. Não, vai muito além disso. O reino de Deus é o próprio Deus se revelando e intervindo no mundo físico de forma soberana, de forma maravilhosa, de forma extraordinária. Então, como que funciona isso? Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Os dons espirituais. Verdade, os dons espirituais, né? É a revelação do divino no nosso mundo físico, né? As pessoas, elas têm dons que é concedido pelo Espírito Santo, né? Os dons espirituais, ok. Curas, milagres, sonhos, visões. Isso aí é o quê? É o reino de Deus se revelando no nosso mundo físico. São atuações espirituais. E uma muito maravilhosa é a transformação de vidas. Vocês percebam o seguinte: a pessoa, ela não aceitava a Cristo, ela não seguia de acordo com os propósitos de Jesus. E aí, de repente, ele aceita a Cristo. Começa a passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você vai verificar essa pessoa, ela está totalmente transformada, totalmente diferente, totalmente mudada. O pensamento é diferente, a forma como enxerga é diferente, a forma como pensa é diferente. Por quê? Porque o reino de Deus chegou nessa vida. O Espírito Santo transformou essa vida. E aí a transformação dele é também uma indicação a respeito do reino de Deus. Porque o reino de Deus, quem permite-se entrar
e permite-se ser mudado pelo Espírito Santo, ele tem uma vida transformada. E isso é de forma nítida. Nós conseguimos enxergar e falar, nossa, a pessoa de fato aceitou a Cristo, a pessoa de fato está transformada. Deus é maravilhoso. E todos nós podemos ser transformados. E todos nós podemos chegar neste reino. Olha o que diz em Lucas, no capítulo 11, no versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus, em determinada oportunidade, as pessoas falando a respeito dele, né? E aí ele fala, se eu estou fazendo essas maravilhas, expulsando demônios, eu estou fazendo isso pelo dedo de Deus, ou seja, eu estou agindo em nome de Deus, eu sou Deus, né? E certamente se eu faço isso é porque é chegado o reino de Deus sobre vocês, ou seja, a atuação de Deus no nosso mundo físico, né? Através, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Jesus que proclama o reino, Ele que é o reino, Ele que implantou, pediu para as pessoas falarem sobre o reino, seus discípulos, cada um de nós, e Ele é Senhor tanto desse tempo presente quanto do tempo futuro. Ele é Deus, Senhor desse reino. Amém? E esse reino ele é tremendo e poderoso. E aí eu gostaria de refletir com vocês a respeito desse reino também. Você já consegue imaginar sobre reinos aqui na Terra, reinos que passaram por aqui. A nossa lição, a nossa Bíblia, eles vão falar a respeito de grandes reinos que tiveram aqui, que infringiram o povo de Israel de uma forma terrível. Tem o Império, o Reino Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. E teve outros povos também que afligiram muito o povo de Deus. Só que o interessante é o seguinte, em um reino normal, um reino terrestre, para você fazer parte desse reino, geralmente você tinha que vir da descendência, de uma linhagem, fazer parte daquele povo, né? Ter um grau de parentesco, e aí se formava determinado reino. Só que no reino de Deus ele é totalmente diferente. Por quê? Porque nesse reino as portas elas estão abertas para todos. As portas elas estão acessíveis para quem quer aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, ela já tem direito a fazer parte deste reino. Olha que maravilhoso! A partir desse momento, a pessoa já pode se enturmar e já faz parte do reino. E o mais interessante, nesse reino, nós entramos, a partir do momento que aceitamos a Cristo, como filhos e como herdeiros. Herdeiros do quê? De uma vida eterna. Olha o que diz em Gálatas 4:7. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós fazemos parte desse reino que está de portas abertas para todos. E aí, a partir desse momento, nós nos tornamos o quê? Filhos, ou seja, nobres nesse reino. E como eu me torno filho e nobre, agora eu tenho direito a uma herança. E qual é a herança? A minha vida eterna. Só que quando eu me torno nobre, quando eu me torno filho, eu tenho que passar o quê? Por uma educação maravilhosa, para que eu alcance a minha herança. E qual que é a educação que é essa? É pelo Espírito Santo de Deus nesse reino. O Espírito Santo nesse reino, ele que vai cuidar de nos ensinar, de nos revelar a sua palavra, para que possamos fazer a vontade de nosso Deus Todo-Poderoso e para que possamos alcançar a nossa herança. Então ele que vai nos ensinar, segundo a Bíblia, segundo a sua palavra, o que devemos fazer, o que nós não devemos fazer, como agir. E é ele que vai nos direcionar para que possamos chegar no nosso objetivo, que é o quê? Receber a herança e ter direito à vida eterna. Então a nossa vida ela é transformada a partir desse processo que nós permitimos ser ensinados pelo Espírito Santo neste reino. E vai sendo abençoada e transformada progressivamente, um processo de santificação. E aí que nós vivemos aquilo que está escrito em Romanos 12, né? Quando nós não conformamos com este mundo,
Nós não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Como que eu vou transformar a minha mente? Permitindo que o Espírito Santo cumpra a sua vontade na minha vida. Quando eu permito isso, eu vivo a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus aqui em terra. E vou desfrutar ainda dessa perfeita e agradável lá no céu, quando Cristo vier buscar a igreja. Então perceba que essa transformação de vida, ela é o quê? É a atuação do reino de Deus. E se nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, então significa que o reino de Deus está aqui presente em mim, presente no meio de nós. É a dimensão espiritual exercendo influência no nosso mundo físico. E como que funciona o reino de Deus no tempo presente, né? Como que é isso? Para nós entendermos um pouquinho melhor sobre isso, nós precisamos voltar à época de Jesus, entender como que estava a nação naquela época, como que estava funcionando as coisas para que possamos ter uma ideia melhor a respeito desse tema. Naquela época de Jesus havia muita injustiça, muita incerteza, muito sofrimento por parte do povo judeu. Por quê? Era um povo que estava sob domínio político, um domínio econômico por parte do Império Romano. Era uma nação que estava no seu limite. Era uma nação que já vinha com um histórico de diversas opressões de muitas nações, né? Nós citamos algumas aqui. Então, era um povo que estava com uma expectativa muito grande a respeito do Messias que havia de vir. Eles haviam uma necessidade de ser libertos do Império Romano. Eles queriam isso, eles almejavam isso. E aí Jesus surge com uma palavra extraordinária. Jesus em terra, né, nasce, viveu aqui os seus 33 anos, seus 3 anos de ministério, trabalhou, cumpriu o seu papel como cidadão. E Jesus, em Mateus 4,17, diz o seguinte: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Jesus veio com essa palavra: é chegado o reino de Deus. E o povo judeu logo, em alguns momentos, vendo Jesus, as maravilhas que Jesus fazia, eles ficaram maravilhados e falaram: nossa, será que esse aí é o filho de Davi? Ou seja, será que esse aí é o Messias, o filho de Deus? Será que é esse que vai nos libertar? De fato, ele é profeta, ele é maravilhoso. Olha as coisas que ele faz. E eles esperavam que Jesus, né, se colocasse à frente ao poder de Roma, né? Que o Messias que eles esperavam se colocasse à frente do poder de Roma. Esperavam uma libertação política, uma libertação econômica, um reino físico, né? Era o que eles almejavam. Só que Jesus trouxe um reino muito mais significativo e que tinha suas dimensões no reino espiritual. Jesus trouxe o quê? Uma nova oportunidade para todos nós. Jesus não queria nos libertar apenas um povo de um reino físico, mas ele estava interessado em libertar a humanidade do pecado. Ele estava interessado em libertar a todos e dar essa oportunidade a todos quanto querem fazer parte deste reino. Então Jesus veio para nos dar novidade de vida, porque nós estávamos em direção ao inferno por conta dos nossos pecados, mas Jesus veio e se sacrificou pela minha e pela sua vida para que nós pudéssemos ter o quê? Condições de participar deste reino. Olha que maravilhoso. Jesus veio para nos trazer algo ainda mais significativo, que é o quê? Direito à vida eterna. A não a participar de um reino que vai viver hoje e acabar amanhã, daqui 10 anos, daqui 50 anos. Não, mas Jesus quer que nós façamos parte de um reino em que nunca terá fim, um reino eterno, um reino espiritual e um reino físico também, quando ele voltar, um reino onde ele é rei e ele é senhor. Hoje nós fazemos parte de um reino presente, onde as atuações elas são espirituais,
no nosso mundo físico, influenciando o nosso mundo físico. Mas haverá um dia onde o próprio Cristo reinará aqui em terra e nós estaremos com Ele. Então é isso que Cristo veio trazer. Ele veio nos dar uma nova oportunidade para toda a humanidade. E todos podem fazer parte deste reino, não importa da onde a pessoa é, não importa se a pessoa é rico, é pobre, não importa se a cor da pele da pessoa, não importa nada disso. O que Cristo quer é pessoas com o coração abertos, dispostos a fazer a sua vontade. Jesus, ele ama todos, ele amou a humanidade de uma forma extraordinária, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é assim que o João relata. O João tenta buscar palavras e ele fala, é de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Então Deus, ele é maravilhoso. E ele nos libertou do pecado. E isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Porque se estamos aqui hoje, é porque Cristo se sacrificou por cada um de nós. Só que hoje não é muito diferente da época dos judeus, né? Da época em que Jesus esteve em terra. Hoje é marcado também por injustiças, incertezas, sofrimentos. A nossa nação, a nossa volta, acontece muitas injustiças, muitas coisas ruins, preconceitos, violência, é terrível. Mas não está tudo perdido, porque é necessário que nós façamos aquilo que Cristo passou para os discípulos, que é o quê? Pregar a palavra de Deus, anunciar sobre essa palavra. Nós precisamos levar a mensagem da cruz ao conhecimento das pessoas, porque somente Jesus pode transformar a nossa nação, somente Jesus pode transformar o meio no qual nós vivemos, porque somente Jesus sabe as reais necessidades do ser humano. O ser humano hoje ele procura alegria em tantas coisas, na bebida, nas drogas, na sexualidade, mas somente Jesus pode dar aquilo que falta no coração das pessoas. Somente Jesus preenche aquele espaço. Eles buscam tantas coisas, buscam alegria, mas ao deitar sobre os seus travesseiros eles não têm paz. Porque a paz que excede todo entendimento está sobre a vida daqueles que têm a Jesus, ao Espírito Santo sobre a sua vida. Então é necessário nós vivermos de uma intensidade completa, de uma intensidade na palavra de Deus, na presença de Deus, para que possamos ser instrumentos para que as pessoas tomem conhecimento deste reino que está de portas abertas para eles e que eles possam glorificar a Deus também. Nós recebemos de graça, nós precisamos transmitir que eles também têm direito a esse reino. Amém? E o reino de Deus no tempo futuro, como que será isso? Na dimensão futura, o reino se dará quando Cristo voltar de forma visível, com poder e glória. Em Mateus 24:30 vai dizer o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Este é o reino de Deus no tempo futuro. É Deus vindo de forma, quando Ele voltar, né, nós estaremos com Ele nessa situação, porque o arrebatamento já terá acontecido. Mas Cristo virá em terra, acontecerá o milênio, nós reinaremos com Ele aqui e eternamente. Então nós viveremos com Cristo no tempo futuro. Mas para viver neste reino é necessário o quê? Ter a conduta de herdeiro de Deus. Lembra que eu usei o exemplo que o reino de Deus ele é diferente dos demais e ele está com as portas abertas? Ok, mas para eu ser herdeiro à herança, é necessário eu fazer a vontade do Espírito Santo e a vontade do meu Deus Todo-Poderoso. Nos reinos, nós vamos ver ao decorrer da história que quando um príncipe em determinados reinos não cumpria o seu papel como príncipe, não fazia a sua função como príncipe, corria o risco do quê?
do rei não colocar ele para ser seu sucessor na coroa, colocar um irmão, uma pessoa mais próxima. Por quê? Porque ele pensava no reino, né? Ele pensava no reino. E para nós termos direito à herança de Deus, que é a vida eterna, nós precisamos estar na conduta de nobres, filhos de Deus, instruídos pelo Espírito Santo. Porque se eu não vivo nessa condição, corre o risco de eu não ter parte, estar no reino, mas não ter parte da herança que Deus tem preparado para mim. Então é necessário, é momento no qual nós vivemos de transformação, de buscar o quê? Primeiramente o reino de Deus. Jesus diz: busquem primeiro o meu reino, todas as demais coisas eu vou te acrescentar. Quando ele fala todas as demais coisas, é todas as demais coisas mesmo. Por quê? Porque Jesus sabe as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe as nossas vontades, os nossos desejos. Jesus fala: se os pais de vocês são maus e sabem dar coisas boas para vocês, Jesus no livro de Mateus falando isso, ele fala: quanto mais o Pai Celestial. Porque ele sabe as reais necessidades de cada um de nós. E ele quer conceder para cada um de vocês, adolescentes, coisas maravilhosas. Mas ele fala: se preocupe com o meu reino e eu vou fazer algo maravilhoso na sua vida. Vocês vão viver a boa, perfeita e agradável vontade minha aqui. Por quê? Jesus, ele quer que nós vivamos de uma forma espiritual, forma intensa espiritualmente, para que ele possa transformar as nossas vidas. Ele quer mudar o percurso da nossa história. Por quê? Quando nós permitimos o Espírito Santo ter total acesso à nossa vida e nossa vida começa a ser transformada, automaticamente a nossa conduta é transformada, a nossa forma de ver é transformada, tudo ao nosso redor é transformado. Nossa forma de enxergar, porque agora a ótica é outra. É a ótica de Cristo. Eu enxergo mediante ao que Cristo quer que eu enxergue. Eu enxergo além. A minha visão vai além, ela não fica limitada. E quando nós permitimos o Espírito Santo atuar nas nossas vidas, Deus extrai o melhor de nós. Deus faz com que nós possamos ser o melhor que nós podemos ser. Ele extrai o melhor de nós. E você acha que hoje você já está onde você gostaria de chegar? Hoje você já chegou no ponto máximo da sua vida? Claro que não. Jesus quer pegar você e levar você aonde ele planejou antes do seu nascimento. Porque ele tem planos, ele tem propósito sobre a sua vida. Mas nós precisamos o quê? Almejar não somente o reino aqui, não somente a vida aqui presente, mas nós devemos almejar a nossa herança, que há de vir, a volta de Jesus. Nós devemos estar pensando no alto, pensando sobre novos céus, novas terras, que Deus está preparado sobre as nossas vidas, para as nossas vidas. Nossa mensagem, o nosso pensamento deve ser escatológico também. Nós devemos falar, deve ser nosso assunto, as questões escatológicas a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é aonde nós vamos viver. Nós devemos viver de forma intensa, perfeita. Deus vai nos abençoar no tempo presente, mas o nosso pensamento também tem que estar no tempo futuro, na dimensão futura, porque é onde nós viveremos por toda a eternidade. E como que funciona a igreja neste reino espiritual de Deus? Como que acontece isso? A igreja ela vai se apresentar como uma espécie de território deste governo espiritual. Então, é como se a igreja, que é formada por quem? Pelos cristãos, que foram libertos, e que agora são parte desse reino. A todos nós que um dia aceitamos a Cristo como o único suficiente Salvador, agora fazemos parte desse reino e nós vivemos, respiramos esse reino, né? Somos representantes desse reino aqui em terra. Então, como igreja de Cristo, é como se cada local onde a igreja vive, né? Onde a igreja está, é como se fosse um território, né? Um local central onde o governo espiritual de Cristo está sendo representado e formada por todos nós.
Então, a igreja, nós como cidadãos e representantes de Deus, precisamos fazer o quê? Sermos exatamente a diferença nesse mundo. Por quê? Porque agora nós vivemos num reino diferente. Neste reino, para fazer parte dele, é necessário ter condutas diferentes. E nós, como representantes e igreja, precisamos disso. Precisamos fazer a diferença no meio de todas as demais pessoas, né? Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 5, que nós somos sal, que nós somos luz, sal da terra, luz do mundo. Como sal, o sal é o que, quando uma comida está sem sal, ela fica sem graça, não é mesmo? Mas quando ela está o sal na medida, o sal ela levanta, né, o sabor da comida, ela fica coisa maravilhosa. Da mesma forma a luz, né? Quando falta energia nas nossas casas é algo complicado, não é mesmo? Mas a luz ela foi feita para ficar no alto e para iluminar, trazer luz onde estava a escuridão. Então, quando fala de sal, quando fala de luz, é Jesus falando: vocês são essenciais. Essenciais para quê? Para levar a minha palavra para as demais pessoas. Vocês são essenciais para fazer diferença no mundo e para que as pessoas, na hora que olhem para a sua vida, falem: nossa, aquela pessoa ali, ela vive de uma forma diferente. Como que eu faço para conseguir aquilo? Não, é porque eu faço parte do reino de Deus. E o Espírito Santo transformou a minha vida. Então é isso que Cristo espera de nós, que nós possamos fazer a diferença e que as pessoas, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da forma como nós vivemos, possam querer fazer parte deste reino também. Eles precisam disso. Nós já recebemos e fazemos parte dele, mas nós precisamos fazer com que as pessoas ao nosso derredor tomem conhecimento desse reino também. Os nossos amigos, nossos colegas, nossos primos, nossos parentes. Porque nós recebemos de graça. Lembra os versículos que nós vemos no começo da lição? Nós recebemos de graça. O Espírito Santo está conosco. Nós agora fomos transformados. E nós precisamos. Não podemos ficar parados como igreja. Não podemos ficar somente nas quatro paredes. Nós temos que falar com as pessoas a respeito desse reino maravilhoso. Porque somente Deus pode transformar a vida das pessoas. Mas, Vinícius, eu não sei como falar com meus amigos. Nós não precisamos convencer as pessoas, né? Nós devemos estar preparados, porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Mas nós devemos estar preparados. Eu não posso pregar o evangelho goela abaixo, né? Como nós falamos para os nossos amigos. Não. É eu falar como aquilo que me impactou, como a palavra de Deus transformou e muda a minha história. É eu ver um amigo triste, um amigo com problemas emocionais, eu ver um amigo passando por dificuldades, e aí eu falar para ele, viu? Quando eu estou em dificuldades, com problemas, eu vou ler a Bíblia. E Deus fala comigo através da Bíblia, você acredita? Quando eu estou triste, chateado, com algum problema, com alguma dificuldade, eu vou orar. E sabe, quando eu termino a minha oração, eu choro. Deus me coloca para cima. Deus, ele me dá um ânimo, ele me dá condições para eu seguir. O Espírito Santo, ele me envolve de uma forma tão tremenda que é algo inexplicável. Porque Deus transforma a minha vida e ele me ajuda em cada etapa, em cada fase. Ele anda comigo dia após dia. Você não quer experimentar isso? Gente, é isso. É vocês falar aquilo que o Espírito Santo, que Deus transforma na vida de vocês. Quem faz o mais é o Espírito Santo. Convidar as pessoas para ir na igreja. Nossa, na igreja tem as pessoas, eles oram por nós. Cada um ora por outro, um irmão ora pelo outro quando precisa. Nós nos ajudamos. Porque todos nós queremos o quê? Fazer parte do reino de Deus presente e do futuro. Queremos viver da forma que agrada a Deus para ter direito à nossa herança. Mas não basta, gente, nós ficarmos apenas focados em nós mesmos. Seria um egoísmo tremendo isso. Mas nós precisamos falar deste reino para as demais pessoas. Porque nós recebemos de graça. E de graça nós devemos passar. Para que o reino de Deus cresça. E para que cada vez mais pessoas tomem conhecimento desse reino. E para que cada vez mais vidas sejam transformadas. E
e para que essas pessoas também sejam o quê? Herdeiros das promessas do nosso Deus. Amém? Então, que essa palavra fique no coração de vocês nessa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Que o Espírito Santo continue falando com cada um. E não se esqueçam deste reino maravilhoso de Deus. Todos nós fazemos parte deles. Todos nós somos participantes, todos nós que erguemos as mãos aos céus um dia e aceitamos a Cristo como suficiente Salvador. Vamos falar a respeito desse reino para todas as pessoas, para que cada vez mais pessoas sejam também adotados como filhos e herdeiros de todas essas promessas. Amém? Assim, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe.